Doutor Nixon, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Lima, bom dia. Quero agradecer aqui o convite da Clube FM para estar discutindo uma conversa interessante sobre o fim da escala 6x1, que está em pauta aí no Brasil todo, né? Estamos discutindo, está tendo uma discussão sobre isso na Câmara dos Deputados, inclusive. Enfim, vamos tirar a dúvida do pessoal aí sobre o fim da escala 6x1. E quando começou a surgir o assunto sobre essa redução da escala 6x1, doutor? Vamos lá, Lima. O fim da escala, esse assunto foi em 2023, né? Através de uma pessoa chamada Rick. Inclusive, hoje ele vai ser vereador. Ele é vereador lá no Rio de Janeiro, né? A partir do ano que vem, ele vai assumir o cargo de vereador. Então foi com ele surgiu com uma revolta, que ele trabalhava numa farmácia nesse fim da escala 6x1, e como o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, então para ele estava sendo impossível trabalhar nessa escala 6x1, porque não tinha tempo para família, né? Não tinha tempo para vida social, não tinha tempo sequer para o descanso. Certo. Então ele divulgou isso nas redes sociais e o pessoal abraçou, né? Principalmente no TikTok, que é uma das redes que mais está crescendo também. O pessoal abraçou a ideia e começou a surgir o assunto fim da escala 6x1. Então, esse ano a deputada Érica, ela propôs para a Câmara de Deputados, né, uma PEC para fim de redução da escala 6x1. Então é isso que começou no ano passado, 2023, nas redes sociais. E como funciona na prática essa escala 6x1? Vamos lá, a escala 6x1 é quando o trabalhador, ele trabalha 6 dias da semana e tem apenas uma folga na semana, né? Respeitando, né, que o trabalhador ele tem direito a uma folga no domingo também. Certo. Então, essa escala 6x1 com uma folga na semana, ela pode cair nos dias da semana, terça, segunda, geralmente é terça ou segunda ou quarta, né? E tem ainda, além disso, uma folga no domingo. Então é isso que funciona a escala 6x1 hoje, atualmente, é esse padrão. Certo. Pode cair na quarta-feira, por exemplo, ele tem direito a um domingo por mês ou não? Um domingo por mês. Pelo menos. Pelo menos. Um domingo por mês. Então, ele trabalha ali, por exemplo, o empregado ele trabalha sempre com uma folga na segunda-feira, um exemplo, uma folga na segunda-feira, né? Só que a empresa deve respeitar essa folga um domingo do mês, né? Uma exceção das mulheres. As mulheres, elas têm 2 folgas no domingo do mês. Tá? A lei prevê a mulher tem 2 folgas, seja de forma quinzenal, ou seja, um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um domingo não. Então a lei prevê essa possibilidade de 2 folgas para mulheres no domingo. Isso para todas as áreas de trabalho. Todas as áreas, para todas as áreas. Com exceção das grandes indústrias. Tem indústrias que elas fazem acordo de convenção coletiva. O que é um acordo de coletivo? Certo. É quando a empresa ela faz negociação com o sindicato dos empregados, que representa os empregados daquela empresa. E aí quando eles fazem essa negociação, é possível aumentar a carga de trabalho. Então eu conheço indústrias que elas fazem, por exemplo, mais de 7 dias de trabalho, porém depois recebem 4 dias de descanso, é um exemplo. Tem o caso dos caminhoneiros, os caminhoneiros que viajam mais de 20, 30 dias, depois eles recebem 2 semanas, alguma coisa assim de folga. Então, é possível, desde que tenha acordo com o sindicato, aumentar o trabalho ou reduzir o trabalho. Tá? Nas convenções, né? Isso. Tá certo. Agora, a escala 6x1, ela é adequada para todas as categorias de trabalhadores ou tem algumas restrições legais? É adequado para todos. É adequado para todos. É para comércio, para quem trabalha no hotel, para quem trabalha no campo também? No campo, agricultura? No campo a gente sabe que o pessoal é o que mais trabalha ali também, né? O pessoal geralmente tem hora para começar a trabalhar, mas não tem hora para terminar, não. Época de colheita, dependendo da cultura, principalmente né? Época de safra, né? Domingo e sábado acontece bastante. E quais os principais motivos dos trabalhadores exigirem o fim da escala 6x1, doutor? Vamos lá, Lima. A gente estava conversando até antes aqui de iniciar a entrevista, né? Como eu estava explicando, nas pequenas cidades, quando se tem 30, 50 mil habitantes, a gente talvez não sente tanto o reflexo que é hoje a escala 6x1. Né? Porque hoje a pessoa vai embora do seu trabalho, né? Daqui 10, 15 minutos está na sua casa. Tranquilo. No entanto, as cidades grandes, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, os trabalhadores ali os que mais sofrem com a escala 6x1. Então, por exemplo, o cara para ir trabalhar, ele já gasta 2 horas para chegar até o trabalho, né? E 2 horas para retornar depois ao trabalho com o transporte público. Quando não há enchente, se houver enchente, isso pode aumentar um pouquinho mais. Deu um problema no trânsito, deu uma greve lá, daí lascou. Exatamente. Então, ou seja, já fica 4 horas no trânsito por dia, Além do trabalho, da carga horária aí de 7, 8 horas, né? Vamos supor que a pessoa trabalha 8 horas, então,
Ou seja, já fica fora de casa por 12 horas. Praticamente não vê as crianças, né? Não tem como. É então imagina, você ter 12 horas apenas para descansar, né? Porque você tem que descansar, tem que dormir. E aí, a esposa que tem um filho, como que vai dar atenção pro filho, pro marido, né? O marido, como que vai dar atenção pro filho? Então, infelizmente, nas cidades grandes, o reflexo é muito pesado. O trabalhador tem sofrido bastante com a escala 6x1. Agora, quais os desafios que os empregadores terão ao reduzir a jornada da escala de 6x1 para 5x2 ou 4x3? A gente falou dos trabalhadores, agora para os nossos empresários, como é que fica? Então, assim, além do problema ali ser dos empregadores, esse é um problema para a economia também, né? Porque a ideia da PEC para reduzir a jornada 6x1 é reduzir para 5x2 ou até 4x3. A princípio eles estão brigando para 4x3, ou seja, a pessoa trabalha 4 dias na semana e folga 3 dias na semana. Mas a gente sabe que é um pouco difícil, é uma proposta, né? A PEC é uma proposta, ou seja, é uma discussão. Se cair para 5x2, já pode ajudar o trabalhar, né? Já ter mais descanso. Reduzindo a carga horária, talvez as empresas, talvez não, é bem provável que as empresas vão ter que contratar mais empregados. E isso acaba aumentando a folha salarial. Essa questão é complicada, né? Acaba aumentando os encargos sociais. E aí a empresa terão dois caminhos. Primeiro, ou repassa os aumentos dos produtos para o consumidor final. Aí vai chegar lá na mesa do consumidor. Exatamente. Vai prejudicar o consumidor, né? Ou o segundo caminho é aumentar o desemprego, né? Então a gente não sabe ainda quais são os reflexos disso. Os reflexos disso tudo, né? Tem que ser muito bem estudado. Isso, exatamente, por isso que é uma proposta que de um lado o trabalhador precisa redução de jornada, é impossível já, né? Para o trabalhador conviver com a família, mas por outro lado tem que dar atenção para as empresas também, né? São dois lados, né? Que talvez pensar aí numa redução tributária, né, para que favoreça as empresas. Mas aí o governo não quer deixar, né, não quer perder o dinheiro. A tributação do governo é importante, né? Porque com os tributos faz os projetos sociais, né? E a economia também depende, a questão também. Então é um caminho que precisa ser estudado visando os dois lados, né? E existe um limite de horas extras que podem ser feitas agora na escala 6x1, doutor Nixon? Hoje, atualmente, a Constituição Federal permite o empregado trabalhar até 8 horas e realizar 2 horas extras por dia. Hoje a Constituição Federal permite isso. Isso é permitido, está em lei. Exatamente. E trabalhar ao longo da semana 44 horas semanais. Então, o máximo fazer 44 horas semanais. Acima disso, recebe hora extra. Tá? Então, hoje é o que é permitido pela lei. A PEC que busca redução, a princípio, como eu falei, é para 4x3, eles querem reduzir a jornada de 44 horas semanais para 36 horas semanais, ou seja, vai reduzir também os dias trabalhados por dia. Ao invés de ser 8, pode ser 6, pode ser 5. Então é uma discussão ainda, mas essa é a proposta. Então reduzem-se os dias e as horas também nessa proposta. Exatamente. Muito. E existem estudos sobre resultados da redução da jornada? Isso já foi realizado em outros países? Como é que tem funcionado isso aí? Vamos lá. Nixon? Tem estudos já, inclusive na Inglaterra, né, de empresas que adotaram essa escala 4x3. 4x3. Descansam 3 dias e trabalham-se 4. Exatamente, trabalham 4 dias. Os resultados disso foi que os trabalhadores, além de voltarem mais descansados, aumentou a produção da empresa. Renderam mais no serviço. Trabalhadores descansados rendem mais o serviço, aumenta mais a produção. Isso é o que o estudo indica, lá de Inglaterra. Além disso, 92% dessas empresas que optaram por participar desse estudo permaneceram nessa escala 4x3. Não quiseram voltar. Não quiseram voltar. Na verdade, foi um experimento. Foi um experimento. E eles optaram por continuar. Exatamente. Acharam que foi bacana. Por que, Lima? Por que isso? Veja bem. Hoje, a escala 6x1, ela, além de não diminuir o convívio social, diminuir o descanso do trabalhador, isso acaba prejudicando a saúde do empregado, né? Hoje, por exemplo, traz depressão, ansiedade. Hoje, a ansiedade é a terceira causa que mais afasta para o INSS.
Olha só, então tem uma questão econômica. Exato, então assim, o empregado que vai para o INSS, o empregador fica no prejuízo, porque ele vai ter que colocar alguém no lugar daquele empregado. Ou então ele vai fazer o outro empregado trabalhar no lugar dele. Ou seja, o empregado vai trabalhar 2 vezes, né? E isso acaba aumentando o prejuízo, acaba aumentando a rotatividade de empregados na empresa, e aí cada vez que vai contratar um empregado, gera-se custo, gera-se treinamento, gera-se impostos, enfim, acaba aumentando o custo. Então, com a redução que o estudo de Inglaterra indicou, houve uma redução também dos rodízios de empregados, ou seja, não ficaram afastados pelo INSS, diminuiu isso, entendeu? Além disso, os empregados permaneceram trabalhando, né? E não está tendo esse rodízio de empregados que acontece muito aqui no Brasil. Sempre tem que ficar precisando contratar empregados, né? Muitos empregadores reclamam, tem emprego, mas está faltando gente para trabalhar. E teve essa questão de aumentar o custo para o consumidor final da produção, como é que foi? Teve essa questão. Infelizmente surgiu essa questão. Encareceu. Os produtos então, assim, encareceram. Houve um experimento que no final o consumidor também pode acabar pagando, né? E a população no geral está satisfeita, né? Está satisfeita. Interessante, né? saber, Até eu divulguei nas redes sociais, na semana passada que começou essa discussão, o assunto sobre o fim da escala 6x1. Nossa, o que veio de gente comentando. Aliás, eu tenho visto vídeos do Dr. Nixon no TikTok, no Instagram também. Como é que já fica à vontade para falar sobre as suas redes sociais, que são bem bacana. A gente fica bem por dentro de tudo que se passa, né, em relação ao trabalho. Quem quer me seguir aí é só digitar lá Nixon. É um pouco difícil escrever meu nome, meu pai que escolheu isso. Mas é Nickson. Nixon. Nickson. Não vai ter, vai encontrar facilmente. Nixon _advogado. Então lá vocês vão poder me seguir, lá eu divulgo direto informações para os trabalhadores, tá? No dia a dia ali. Agora, quais os setores que mais podem ser afetados pela redução da escala 6x1? Sem sombra de dúvida, é o comércio. Sem sombra de dúvida, comércio, é o comércio, né? O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, estima que no comércio já são mais de 10 milhões de trabalhadores. É muita gente, né? Muita gente, né? Aí depois, sem considerar restaurantes, hotel, mercados, né? No geral, então, somos já mais de 10 milhões já no comércio, assim, os que mais vão ser afetados ali. E quais os impactos dessa escala no bem-estar físico e mental do trabalhador? Então, Nixon, como a gente fala, né? Eu já dei no início aqui, a redução da jornada busca também trazer uma questão de bem-estar para o trabalhador. Hoje, o trabalhador que tira uma folga sempre nas terça-feiras, terça-feira não tem como ele sair com a família, trabalhar, descansar, passear. É mesmo? Fica meio perdido ali, né? Perdido, né? Um peixe fora d'água na semana. E o que acontece? O empregado que tem uma folga na semana, que é na terça-feira, por exemplo, muitas vezes ele fica indeciso. Ele não sabe se ele arruma a casa, se ele vai passear com a família, ou se ele tem que descansar para começar a jornada na quarta-feira. Vai visitar o pai, que a mãe ou o irmão está trabalhando. Exatamente. É complicado. Então, assim, isso acaba trazendo prejuízo para a saúde do trabalhador. E é como eu falei, esses prejuízos, né, acaba gerando ansiedade, depressão, acaba trazendo afastamentos para o empregado. Hoje, o que eu recebo de trabalhador que reclama que está impossível de trabalhar, que está com burnout, que está com depressão, ansiedade, porque muitas vezes, não só pelo tratamento que às vezes tem pela empresa, mas pela carga horária que tem ali na empresa, né? E às vezes eu falo, amigo, a lei ainda permite a escala 6x1. Tá dentro da normalidade. Tá dentro da normalidade, é o que a lei permite, entendeu? Então, infelizmente, muitos trabalhadores sofrem com isso. E como que a pessoa vai recuperar sua saúde se ele ficar nessa escala 6x1, né? Com descanso só na semana. Inclusive, essa semana eu recebi um comentário de um senhor de 65 anos de idade. E ele falou para mim, doutor, eu tenho 65 anos de idade, sou aposentado. O problema é que a minha aposentadoria paga os meus remédios, porque eu fiquei trabalhando, hoje eu dependo de remédios. E eu preciso continuar trabalhando para sobreviver. Preciso estar na escala. Como que ele vai se afastar para cuidar da saúde? Não tem como. Hoje em dia é tudo caro, né, no Brasil. Hoje em dia você vai pagar um aluguel, já vai quase um salário, né?
salário mínimo. Aí então, vai o remédio, aí lascou de vez, né? Exatamente. E é possível alterar temporariamente essa escala para atender demandas específicas? Se sim, como isso deve ser formalizado? Então, hoje atualmente eu já mencionei aqui que existe essa negociação com os sindicatos. As convenções. As convenções e os acordos coletivos. Uhum. Convenção é quando tem sindicato da empresa e sindicato do empregado, aí os dois sindicatos se juntam para negociar o acordo. Uhum. Isso é convenção. Acordo coletivo, uma coisa é a convenção coletiva. Acordo coletivo daí é quando a empresa vem com o sindicato dos empregados para negociarem. Ah, sim. Entendeu? Daí não é sindicato da empresa, é a própria empresa que vem com o sindicato. E aí eles fazem a possibilidade de acordo. Há a possibilidade, então, de fazer a negociação através do sindicato. No entanto, a gente não vê isso na prática. A gente não vê isso acontecendo na prática. Então, se não houver uma alteração na lei, na prática não está sendo apreciado pelo trabalhador, isso é a redução pelo sindicato, entendeu? Tá certo. Então a gente é um assunto bem polêmico que deve ser tratado ainda. Tá, com cautela. Ela já passou, como é que a deputada fez o projeto? Exato. Agora ela está em que fase? Exato. A PEC ela precisava de assinaturas, precisava de 170 assinaturas de deputados. Conseguiu. Uhum. Acho que já passou até de 170, se não me engano deve estar quase 200 aí, assinaturas. Conseguiu. Agora, Lima, começa a discussão. Né? A princípio é 4x3 sem redução do salário. Certo. Sem redução do salário. O salário permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Então, agora vai começar a discussão. Ou seja, o que é mais viável? Né? Vai ser apresentados estudos. Né? Como que o governo vai... Como é que está a posição do governo agora com relação a isso? O governo, até o momento, fala que apoia o fim da redução. Certo. Tá? Mas ele já manifestou assim de formas meio que discretas, mas falando, a gente precisa ir com cautela. Conversar. Com cautela, né? Porque vai ter reflexo na economia, vai ter. Então a gente tem que ver como que isso vai ter na economia. Mas o governo algum do governo ali já se manifestou. E os empresários? Como é que... Os empresários até o momento não concordam, né? Mas assim, não tem nenhum movimento contrário? Tem deputados que apoiam, por exemplo, o Nicolas, né? Ele é contra o fim da escala 6x1, né? Então, por enquanto eu não vi nenhum movimento assim grande assim dos empresários, como os trabalhadores, né? No feriado agora de 15 de novembro da proclamação, os trabalhadores foram à rua, né? Para manifestar contra o fim da escala 6x1. Mas por enquanto, alguns empregados, por incrível que pareça, Lima, quando eu divulguei a informação sobre o fim da escala 6x1, eu vi bastante empregadores comentando nos meus vídeos, falando, eu apoio o fim da escala 6x1. Por quê? O cara já teve essa experiência. Verdade. Olha o cara já teve essa experiência. Assim como tem funcionário que com certeza também não concorda. Não concorda, né? Porque é assustador, né? Porque tem empregados que vêm lá de 90. Essa escala existe desde 98, da Constituição. Ele faz parte da... Já vem daquela parte antiga lá. Hoje em dia tá vindo uma geração aí, Lima, que deu um estralo na cabeça das pessoas, entendeu? Peraí, mas 6x1, não vi meu filho crescer, não tenho convívio com meu marido, não tenho convívio com a minha família. Tem toda essa questão. Meu salário tá indo tudo para remédio, não consigo pagar médico, psicólogo. Então, assim, calma aí, o que tá acontecendo aqui? Eu trabalho, gasto com aluguel, remédios, e aí? Entendeu? Tá certo. Bom, agradecemos, doutor Nixon, né? Bem esclarecedor. E para quem quiser saber mais, é só segui-lo no TikTok, no Instagram. Mais uma vez, por favor, as redes sociais, doutor Nixon. Tá, meu Instagram é Nixon_advogado, tá? E aí tem o TikTok também, vocês podem seguir lá, é Nixon Advogado. Lá eu divulgo todas as informações sobre os direitos dos empregados, né? Especialmente mais para o lado dos empregados. Certo. E pode me chamar lá, eu respondo. Geralmente quando der eu respondo as dúvidas, tá? Me desculpe se eu não... Porque alguns sei responder ali, mas eu respondo, tá? Tá, joia. Obrigado, doutor. Obrigado. A gente também está aqui à disposição dos empresários, né? Para falar sobre os assuntos, sobre esse assunto que é muito importante, polêmico, né? Que vai refletir realmente na nossa economia, com a população, com a saúde das pessoas. Doutor Nixon, obrigado mais uma vez. Obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigado. A gente segue com muita música depois do intervalo.